E aí galera, beleza? Na aula passada a gente parou aqui, né? Preenchendo o vetor com valor 1 para ímpar, 0 para par. E hoje a gente vai praticar matrizes. Antes de tudo, a gente fez lá, né? Aqui eu estou mostrando para vocês o algoritmo de 5, a soma de duas matrizes. Mas veja só, a gente fez a soma já de dois vetores, lembra? E o que será que vai mudar agora? Antes de mostrar o resultado, é importante você imaginar. Imagina aí a matriz que você já sabe como é, você tem um conjunto de linhas e colunas. Desculpe, pessoal. E o que é que você vai ter? Você vai ter que somar o elemento 1 da matriz com o elemento 1 da outra matriz. Bem, como eu já tinha dito a vocês, para cada dimensão de uma matriz, você, para ler, para manipular os elementos de uma matriz, você vai precisar de um laço de repetição. Tá? Então, eu vou aqui primeiro definir a minha matriz M, que é uma matriz de 5 elementos por 5, tá? de inteiros. Tá? Então, indo logo para o laço de repetição, o que é que eu vou precisar fazer? Eu poderia usar um par aqui também, tá? Sem problema. Então, eu vou fazer um laço de repetição que vai dizer I é uma variável que, enquanto I for menor ou igual a 5, e aí eu já estou pensando nesse camarada aqui, né? Vamos dizer, I é o número de linhas, eu tenho 5 linhas. Então, enquanto I for menor ou igual a 5, eu vou ficar variando nessas 5 linhas. Né? Então, eu preciso declarar essa variável I, já declaro aqui ela como inteiro. Não vou explicar agora o porquê esse J recebe 1, mas aí vou passar para um outro enquanto aqui. Como eu disse a vocês, eu preciso de 2 laços de repetições se eu tenho 2 dimensões. Então, novamente, dentro do primeiro laço, onde I ainda é menor ou igual a 5 e I começa com 1, como está dizendo aqui, ó, I recebe 1, eu vou ter um segundo enquanto. Por quê? Porque por enquanto, o meu índice I é 1. O que é que eu preciso fazer? É como se nesse momento eu precisasse variar em um vetor de 5 elementos, considerando sempre que I, né, o primeiro índice da matriz, é 1. E é isso que ele faz, ó, I é 1. Chega aqui, I é 1. Aí eu disse, então eu vou precisar de uma segunda variável J. Ou A ou B, mas geralmente a gente usa o J. E que enquanto o J também for menor ou igual a 5, aqui porque é 5, se fosse 10 aqui era menor ou igual a 10, enquanto o J for menor ou igual a 5, né, eu vou fazer a leitura, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou explicar isso ainda. Então, enquanto o J for menor ou igual a 5, eu vou fazer qualquer coisa. Mas, antes de fazer qualquer coisa, que eu deixo essa explicação para depois, eu preciso aumentar o valor de J em uma unidade, para que em algum momento ela saia desse laço. Então, imagine que essas duas linhas aqui não tem ainda. Então, J, quanto é que tu vale inicialmente? Ah, não sei não, J está valendo 0 aqui. Não, mas J tem que ser inicializado com 1. Aí você pensa, onde é que eu vou inicializar J com 1? Porque já que eu tenho que... Não existe o índice A, índice matriz, não existe a matriz 1, 0, né? Ela tem que iniciar com 1, não é isso? Então, a matriz 1, então J tem que entrar com 1. Se eu jogo J aqui fora, por exemplo, o que é que acontece? I é 1, beleza, J é 1. Aí J vai ser 2. Vai fazer alguma coisa aqui, que não me interessa ainda o que é. Pode ser simplesmente ler a matriz. J vai ser 3, J vai ser 4, e eu vou trabalhando lá. I é 1 e o J está variando, ou seja, eu vou estar variando no índice 1, 1, inicialmente, depois 1, 2, depois um 3, depois um 4, depois um 5. Tá? Então eu vou estar na coluna na linha 1, e vou estar na coluna 1, depois na coluna 2, depois na coluna 3, depois na coluna 4, depois na coluna 5. Mas eu ainda estou lá na primeira linha da matriz. É como se eu estivesse aqui, nesse momento, lendo o vetor da primeira linha da matriz. É isso que eu estou fazendo de fato. Tá?
lendo, somando, fazendo qualquer coisa aqui. Não me interessa isso ainda. Mas eu digo, o J tinha jogado ele aqui fora. Se eu fizer isso, beleza. Fim do enquanto. Saí, beleza. Eu tenho que incrementar esse I, né? Porque senão esse enquanto aqui não termina nunca. E recebi mais um. Fim desse enquanto aqui. Eu volto. Beleza, agora eu volto com I igual a 2. Perfeito. Se eu jogo o J para trás, para cá, ferrou. O J vai ser 1 sempre. Né? Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Se eu deixo ele para lá, eu não vou estar inicializando ele novamente com 1. Desculpa, o J vai estar em quanto? O J vai estar em 5, né? Eu não vou estar reinicializando ele. Se eu coloco o J para cá com 1, naquele momento que ele estava aqui sendo incrementado, ele em um certo momento ele foi 5. Né? E ele chegou até ser 6. E por isso que saiu do laço. Então, o I foi incrementado e volta. Se eu deixo ele lá fora, ele não é reinicializado. Aqui é a reinicialização do J. Para eu poder agora ir para a linha 2 e ir novamente para a coluna 1 da matriz. Senão o J ia ser 6. E ele nem ia entrar nesse enquanto aqui, porque 6 não é menor ou igual a 5. Então, beleza. Então, eu ia ver que durante o desenvolvimento do código, você vai, entendi porque J tem que estar aqui dentro para eu poder agora reinicializar ele e continuar aqui meu processo. Beleza. Aí eu vou ler, né? Ler quem? Voltando para o início agora, né? Ler quem? Ler I, J. E ler I, J de cada matriz. Só isso que eu vou fazer. Aqui é apenas o parêntese, tá? É aqui, ó. Mas aqui é uma ilustração, né? No código, inclusive no código, você fica um pouquinho diferente. Beleza? Então eu vou ler a matriz 1, matriz B 1. Só isso. Porque inicialmente I é 1 e J é 1. E aí a matriz resultado vai ser simplesmente a soma do que eu li aqui e do que eu li aqui. E o J é incrementado, como vocês já sabem. Beleza? Então essa vai ser a matriz 1, resultado, que o índice 1 da matriz vai ser exatamente a soma de MA1 com MB1. Na próxima, quando o J for 2, segunda, linha 1, coluna 2. E assim vai. E assim vai. Linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 2. A soma é simples. Quando esse J sair daqui é porque ele terminou de percorrer a primeira linha da matriz. E por isso a linha é incrementada para 2, sobe, o J passa a ser reinicializado para 1, e aí ele vai para 2, 1 agora. Índice. Sempre que ele está nesse laço aqui, ele vai estar percorrendo uma linha da matriz, né? Com o I fixo no caso, e o J sendo variado. Depois o I muda, o J é inicializado e continua o processo. Beleza? E aqui é apenas para escrever a matriz que ele preencheu. Eu vou inicializar de novo o I, vou fazer um enquanto I menor ou igual a 5, do mesmo jeito. J recebe 1, e aqui eu vou apenas escrever o resultado, que é 1, aí incrementa J, vai ficar incrementando aqui o J, escrevendo o resultado. Depois incremento o I, né, para eu pular para a próxima linha. Reinicializo o J e continuo. Perceba que é o seguinte, tá, gente? Se vocês, do jeito que está aqui, se for implementado, na prática a gente pode depois implementar alguns exemplos desses, resolver alguns exercícios de vetores de matrizes. Perceba o seguinte, se você sair escrevendo aqui, só um escrevo, imprima na tela desse, vai sair imprimindo um número ao lado do outro, né? É sempre interessante o pessoal, por exemplo, quando você está imprimindo um lado do outro, você escreve aqui para 1, depois 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 1, 5. De fato vai ficar tudo como se fossem os números impressos, como se fosse um vetor, né? Mas aí a próxima impressão, eu pelo menos gostaria que fosse no estilo, né? Ficasse impresso em estilo uma matriz, ou seja, abaixo. Então eu
tenho que alterar o código aqui apenas para pular uma linha. Aqui, ó, antes, por exemplo, quando sair desse enquanto, eu dou um escreva, né? Para ele pular uma linha. Escreva L. Ele pula uma linha. E inicializa o I, né? Incrementa o I e reinicializa o J. E aí, quando ele for imprimir novamente aqui, ele já vai imprimir abaixo do que ele imprimiu, né? Vai ficar parecendo com uma matriz mesmo. Tá? Então, essa parte não está implementada aqui, mas no código é interessante quando você imprimir uma matriz, imprima desta maneira. Tá? Agora vamos para a multiplicação de duas matrizes. A gente nem chegou a fazer a questão da multiplicação de dois vetores, né? Mas a multiplicação de duas matrizes, ela tem aqui, é necessário trazer uma revisãozinha do que é a multiplicação de duas matrizes. Por exemplo, você tem uma matriz aí, multiplicando A vezes B, e como é que funciona? Funciona assim, ó. Você vai pegar o primeiro elemento aqui da linha da matriz e vai multiplicar pela primeira coluna da outra matriz. Então, e vai somar os resultados. Então, como é que vai ser qual é que vai ser o resultado da multiplicação? Vai ser 2 vezes 3, tá? Mais 3 vezes 2. Esse resultado aqui, que dá 6 mais 6, né? Vai dar 12. É o resultado da matriz. Tá? Depois, você vai ter que multiplicar 1 vezes 3 mais 0 vezes 2, que vai dar 3. Depois, você vai multiplicar 4 vezes 3 mais 5 vezes 2, que vai dar 12 mais 10, 22. E assim vai. Beleza? Do mesmo jeito para o próximo. Como é que eu consigo fazer isso usando um algoritmo? É claro que você já imaginou que eu vou precisar aí de vários laços de repetição para navegar aí nessas matrizes. Mas se você prestar atenção, você vai precisar realizar essa multiplicação de... Aqui é 1, 1, índice 1, 1, índice 1, 2. Índice 1, 1, índice 2, 1. O índice desse elemento aqui é o 2, 1. Então, se você prestar atenção, você vai ver que na multiplicação, aqui nesse A vezes B, o valor final do índice 1, 1 dessa matriz, nada mais é, da matriz resultado, né? Nada mais é, se você prestar atenção, de 2, que é o índice 1, vezes esse 3 aqui, que também é o índice 1 da segunda matriz. Beleza. Depois, o que é que você vai ter? Você vai ter que, na mesma linha, a linha 1 se repete. Preste atenção, a linha 1 se repete aqui, ó. É o número 2 multiplicado, é o número 3 multiplicado. E o que é que se repete da segunda matriz? A coluna. A coluna. É o número 3 e o número 2. Então, o que é que você vai precisar para saber quem são os índices 1, 1 da matriz resultado? Bem, se você prestar atenção, vão ser os elementos da linha 1 da primeira matriz, ou seja, os valores de I da primeira matriz e os valores de J da segunda matriz. É isso que eu preciso. Né? É isso que eu preciso. Se eu partir para cá,
Por exemplo, esse segundo caso aqui. Esse é mais fácil de entender porque é o índice 1 e o índice 1. Então, o índice 1, perceba, o índice 1 da linha, a linha da primeira matriz, que vale 1, é o índice 1, e a linha da segunda, e a coluna da segunda matriz, que também é a coluna 1, vão formar a matriz resultado 1, 1. Por exemplo, quem vai ser a matriz resultado? Quem vai ser a segunda linha, de onde vão vir os valores, que de alguma forma vai me dar o resultado, da segunda linha e da primeira coluna da matriz resultado. A segunda linha e a primeira coluna da matriz resultado é esse valor número 3. Mas quem é a segunda linha com a primeira coluna da matriz resultado? É muito simples. É só eu lembrar. De onde vem o número 2, que identifica a minha linha? Vem da segunda linha aqui da primeira matriz com a primeira coluna. Então, o índice 2, 1 da matriz resultado, ou seja, esse valor aqui, vai vir da linha 2, coluna 1 da segunda matriz. Linha 2 da primeira matriz, coluna 1 da segunda matriz. Quem vai ser o índice 3, 1? Ou seja, linha 3, coluna 1 da matriz resultado. Vai ser um valor que vai vir da linha 3, coluna 1. E depois para a coluna 2. Tá? Então, entendido esse conceito, por que eu digo isso? Porque esse valor final aqui, ele é calculado em cima disso aí. Ou seja, esse valor final é calculado com a linha 1, coluna 1. Esse daqui, com a linha 1, com a linha 2, coluna 1. Com a linha 3, coluna 1. E depois, o mesmo processo com a coluna 2. Então, o que é que eu tenho? Eu vou ter uma matriz, para simplificar, diferente dessa, de 3 elementos. 3 linhas e 3 colunas, tá? Então eu vou ter a matriz A, a matriz B e a matriz resultado, todas são do tipo M. E JK são variáveis de controle que a gente vai usar. Então vamos lá. O primeiro passo é eu ler. Isso aqui vocês já sabem fazer. Para ler uma matriz, para formar, colocar valores em uma matriz, eu vou botar aqui, eu para aí de 1 até 3, 1 por 1, faço o seguinte, ou seja, I é igual a 1. Aí eu dentro desse laço eu faço um outro laço, que vai variar o valor da coluna, né? J, de 1 até 3. Então aqui eu vou preencher todas as colunas da primeira linha. Subo, e agora é 2. O J já é automaticamente reiniciado. Fazer leitura dessa maneira usando para é mais simples do que com enquanto, como foi feito antes, tá? E aí, 3, depois J reiniciado e as 3 colunas da linha 3. Fiz isso, repeti isso aqui, é o código repetido, depois a gente vai ver uma forma de melhorar isso aqui, né, em assuntos mais à frente. Mas é basicamente uma repetição de código aqui, quase idêntico, né? A diferença aqui, a matriz B vai ser lida aqui nesse caso, e aqui eu vou ter uma matriz A com valores em todas as linhas de toda coluna, valores na matriz B em todas as linhas de toda coluna. Agora é o seguinte, como é que eu faço para fazer essa multiplicação de A com B aqui, semelhante ao que está aqui? Novamente, eu vou correr uma matriz, vou correr o J, e eu vou dizer inicialmente que a minha variável resultado IJ aqui é 1, 1, né? I é 1 aqui, J é 1, então aqui é 1, 1, recebe 0. Né? Inicialmente ela recebe 0, porque provavelmente o que é que eu vou ter que fazer? Se você prestar atenção, você vai ter que somar esse por esse, multiplicar esse por esse, e somar, depois multiplicar esse por esse e somar os resultados. Então eu vou precisar aqui de uma acumulação. Eu vou fazer 2 vezes 3, guarda esse valor numa variável, depois 3 vezes 2,
somo com aquele valor que estava guardado e vai dar o resultado total. Então, é isso que é feito aqui. Ó. Inicialmente, ele é 0. O IJ é 0. Então, o que é que a gente vai fazer? Um terceiro... E aí, esse terceiro laço de repetição aqui, o que é que ele está fazendo? Bem, ele vai fazer aquela soma, a soma de variáveis aqui que vai precisar fazer aquela acumulação. Que é, inicialmente é o próprio valor dele, dessa variável, desse primeiro elemento. E essa soma aqui é exatamente esse valor aqui, ó, onde vai vir o 12. Tá? Que é inicialmente 0 mais quem? Presta atenção. Matriz, lembra do que eu falei? Matriz A, índice I. Por quê? Matriz B, J. Por quê? Porque a multiplicação de I, J, ou seja, o valor que vai para I igual a 1, J igual a 1, é exatamente através da linha 1, ou seja, linha I de A, e linha 1, no caso, desculpa, e coluna 1, no caso, coluna 1 de J. Por isso que aqui, ó, eu quero IJ no momento 1. Então, MA vai usar o I e MB vai usar o J. Tá? Porque se você observar, quem é MA agora? IK. Aí esse K é que vai ficar variando para eu poder fazer a multiplicação. Quem é a MA e K? I é 1. K é 1. Beleza, é a primeira vez. Então é MA 1. Esse K é a variável que vai variar aqui dentro dessa matriz. E dentro dessa matriz, de multiplicar A e B, para você poder fazer a multiplicação e depois a soma. Tá? O I vai ficar constante aqui. O K que está variando. Perceba que aqui nessa esqueça as duas anteriores. Porque as duas anteriores essas duas anteriores aqui, I e J, é apenas para que eu navegue na matriz MR. Para que eu diga assim, para cada elemento de MR eu vou botar um valor. Para cada MR é essa daqui, é o resultado. Para cada elemento dela eu vou botar um valor. Então eu vou de 1 até 3, de 1 até 3. Claro, o exemplo aqui são com matriz de 3 por 3. Não é o caso aqui, tá? Aqui é 3 por 2, 2 por 3. Mas a ideia é a mesma. Até melhor para você entender que a ideia é a mesma, né? Não ficar fixado apenas em um tipo de matriz. Então, o que acontece? Aqui eu estou botando o I e o J para navegar na minha matriz resultado. Apenas para dizer, ó, quando eu estiver dentro desse par aqui, eu estou exclusivamente em um elemento de MR. É tanto que eu digo aqui, MR neste elemento recebe 0. Inicialmente recebe 0 porque ele não tem nada. E esse K aqui vai ser a variação interna para poder fazer essa soma. Agora, o que é que eu disse a vocês? Bem, eu disse a vocês que a matriz resultado, índice I, J, ou seja, índice 1, por exemplo, essa daqui, ela vai ter sempre a linha da matriz A vai identificar quem é a linha dela. E a coluna da matriz B vai identificar quem é a coluna dela. Então, se a linha da matriz A identifica... Quem é a linha da matriz A? É I. Se I identifica a linha da matriz resultado, então aqui eu vou dizer que MRI tem que ser exatamente um I aqui. Por quê? Porque a linha da matriz A, essa linha aqui, é quem vai estar na multiplicação. Para chegar no resultado de MR. E a coluna da matriz B, que é o J, é quem vai definir aqui a matriz resultado. Claro que aí eu ficava dizendo, tá, eu sei agora que a linha é essa daqui. A linha 1, coluna 1, que vai definir exatamente a matriz resultado 1. Mas, como é que eu faço para variar aqui dentro? Aí não está esse K. Aí eu vou dizer, bem,
K vai ser essa variação interna aqui e também essa variação interna aqui. Por isso que, inclusive, quando você vai multiplicar duas matrizes, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Né? Que é exatamente esse K. Então o K ele vai ser o quê? Aqui vai estar I é 1, ou seja, eu vou estar sempre aqui. Aqui I e J vai estar constante. Aqui dentro, I e J vai estar constante. Certo? I e J vai estar constante. Então I é 1, e J nesse caso é 1, é constante. O que vai variar aqui dentro é o K. Então vai ser 1, 1. Multiplica 1 por 1, beleza. Pega esse resultado e coloca em MR. Perfeito. Aí soma com 0, botou aqui em MR. No próximo, o K é 2. Então é 1, 2. 1, 2. 2, 1, ou seja, linha 2, mas a coluna continua fixa, 1. Então aqui, ó, a linha vai estar fixa em A e a coluna vai estar fixa em B. Então a linha está fixa aqui sempre e a coluna fixa aqui sempre. E é exatamente isso que define a matriz resultado. A linha 1 da matriz A multiplicado pela coluna 1 da matriz B vai definir a minha matriz resultado, o índice 1. Então, depois ele vai para K igual a 3 aqui no caso, mas que não vai funcionar aqui porque aqui eu só tenho duas colunas e duas linhas, né? Mas aqui K seria 2, né? Se fosse para implementar essa matriz aqui. Então, feito isso, o que é que vai acontecer? Vem para o fim desse par aqui, ó. Do primeiro par ainda. Por quê? Porque agora, lembre, esse J aqui é para eu navegar na matriz resultado. Agora, uma vez eu feito isso, fiz esse cálculo, peguei esse somatório, não foi? Esse vezes esse, mais esse vezes esse, pá! Joguei em 1, MR, pronto, cheguei nesse valor inicial. Continuo, agora eu vou navegar para MR 1, 2. Agora eu vou para o segundo elemento, que é ainda na linha 1, mais coluna 2. E vou novamente para cá. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. Ou seja, eu continuo com a primeira linha e a segunda coluna agora do outro elemento. Primeira linha, 1. Segunda coluna, 2. Então eu tenho matriz R, 1, 2. Linha 1, coluna 2. Fica fixo aqui o I e o J. E o K vai variar. Nesse caso aqui até 3. Aqui ele variaria até 2, né? Seria essa linha 1 vezes essa coluna 2. Que ficaria MA 1, que é o valor 2 aqui, vezes 1, mais 3 vezes 4. Tá? Na próxima, para cá, seria 2, 2. Tá? Ou seja, que vai dar a matriz 2, 2. O índice 2, 2 aqui. E depois 3, 2. Beleza? Então, esse processo aqui ele vai se repetindo e vai preenchendo cada elemento da matriz. No final, eu só peço para escrever a matriz. Esse é um algoritmo que talvez fique um pouco difícil de entender, não pelo algoritmo, mas porque você primeiro tem que entender o que é a multiplicação de matrizes. Tá? Esse é o grande problema, muitas vezes, quando você está implementando algoritmo, é que você não entende o negócio, você tem que entender do negócio. Na prática, quando você vai programar, você tem que entender do negócio. Você vai trabalhar no escritório de contabilidade, você tem que entender como são calculadas as taxas, né? Os impostos. Ah, mas eu não sou da área. Não, você vai ter que compreender o negócio para poder implementar de forma correta. Né? Então, você compreendendo bem isso aqui, fica mais fácil você entender isso aqui. Beleza? Mas vamos passar, que senão vai ficar muito longo. E por último, eu tenho aqui um jogo da loteria esportiva, né? Onde, se você imaginar que considere que você tem uma matriz de 14 linhas e 3 colunas, né? Desconsidere esse cabeçalho aqui. E eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual... Eu quero definir essa matriz, loteria de 1 a 14, de 1 a 3 de inteiro. Desculpa, aqui não é de inteiros, né? Aqui não é de inteiros, é de caracteres, tá? Desculpa. Então, porque cada elemento da matriz vai ter ou nada ou vai ter um X, né?
para saber no que o cara jogou. Então eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual é o jogo que vai ter mais elementos, mais marcações. Vai ter mais triplos, né? Ou quantos jogos vão ter triplos, quantos jogos vão ter. Então, eu defino algumas variáveis, depois a gente explica. O que é que a gente vai fazer? Navegar pela matriz. Primeiro eu vario de 1 a 14, ou seja, todas as linhas. E para cada linha, eu vou de 1 a 3, ou seja, de 1 a 3. No entanto, dentro de cada linha, o que é que eu vou verificar? Se o meu cartão, que é a minha matriz, cartão é do tipo loteria, loteria é uma matriz de 14 linhas e 3 colunas. Então, se o meu cartão IJ, ou seja, I é 1, J é 1, é igual a X. Se for, eu vou incrementar aqui Marlin e contar uma variável a mais. De fato é 1. Aí ele pergunta, e 1, 2? Não é. 1, 3 não é. Então, Marlin é 1. Aí eu vou no final perguntar aqui, bem, se Marlin for maior do que o elemento que tem mais marcação, aquele elemento que tem mais marcação vai receber o valor de Marlin. E o N-jogo é I, ou seja, o N-jogo é 1, que é a primeira linha ainda, ou seja, o jogo é o primeiro jogo que tem mais marcação. Mais marcação começa com 0. Marlin você inicializou com 0 aqui também. Da mesma forma você reinicializa ele aqui, porque toda vez que a gente vai para esse primeiro laço, ele vai precisar reinicializar, a gente vai ver. Então, Marlin teve uma marcação. Quando você continuar aqui, fim desse para, volto agora para ler esse segundo jogo. E no segundo jogo eu pergunto, e agora é 2, né? A coluna J ela é reinicializada no par aqui. Então eu estou no 2, 1. 2, 1 tem um X? Não tem, então não soma. 2, 2 tem um X? Né? Vai para o próximo. E é 2, J agora é 2. Tem. Então, Marlin recebe Marlin mais 1. Entendeu por que Marlin precisava ser reinicializado antes desse para? Porque senão eu já ia ter que Marlin aqui era 1, com mais 1 é 2. Não. Tenho que reinicializar porque Marlin agora é 1. Por quê? Eu tenho nesse segundo jogo aqui um X. Vou de novo. 2, 3. Tem outro X. Então, Marlin vai ser 2. Fim do para, do J. E eu pergunto, Marlin agora, ou seja, as marcações na linha, é maior do que as maiores marcações que já teve, né? Mais marcações, eu não tinha mais marcações. Sim, porque mais marcações era 1 na primeira. Então, mais marcações agora é 2. E o jogo que tem mais marcações é o jogo I. Exatamente o jogo I agora que eu estou na linha 2. E aí eu continuo para a linha 3, para a linha 4, para a linha 5. Quando for 2 novamente, que é o caso aqui, você vê que vai empatar, né? Mas ele está perguntando maior, então não vai. Então, pelo código aqui, se eu perguntasse qual é a saída do código, a princípio vai ser a linha 2. O N-jogo aqui vai ser valendo 2 ainda. Por quê? Porque quando ele chegar aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nesse jogo 8, Marlin vai ser 2. Mas 2 é maior do que 2? Não é. Então ele não faz nada. N-jogo vai continuar sendo 2. Agora, se fosse maior ou igual a 2, N-jogo ia pegar I, que nesse caso seria 8 já. Mas quando ele chegar aqui, ó, 12, 13, 12 e 11, né? No 11, ele vai fazer o quê? I é 11. J é 1. 11 e 1. Marca, marca. 11 e 2. Marca, marca. 11 e 3. Marca, marca. Marlin é quanto? 3. Marcou 3 vezes aqui, ó. 11 e 1 é igual a X. Então essa variável é incrementada, vale 1. 11 e 2 igual a X, então Marlin agora vale 2. 11 e 3 igual a X, Marlin agora vale 3. Quando eu saio aqui, eu digo 3 é maior do que mais marcações? É. Então mais marcações agora vale 3. E N-jogo agora é 11, que é o valor de I. E eu finalizo. Quando eu continuar no próximo, também vai valer 3. Aí vai entrar naquela mesma história. Só que, quando ele perguntar aqui, ele vai perguntar Marlin é quanto? 3. 3 é maior do que 3? Não é. Então, mais marcações continuam sendo 3, já continuaria. Agora, o mais importante, a linha que tem mais marcações, que é o N-jogo, o número do jogo, vai ser a 11 e não a 12. Por quê? Porque ele não entrou aqui.
Por mais que essa também tenha 3. Mas ele não vai entrar. Porque margem é 3 e 3 não é maior do que 3. É igual a 3. Então vai permanecer o valor de n jogo anterior, ou seja, n jogo vai ser 11, né? Então na hora que eu for escrever, o jogo mais marcado é o jogo 11. Por mais que você veja que o jogo 12 também tem. Nesse caso vai acontecer isso. E a quantidade de marcações é mais marcações. Que é aquela variável que vai toda vez acumulando quando um for maior. Fulano é maior do que ela? É maior. Então ela recebe. Tá? Então isso aí é semelhante àquele algoritmo que a gente fez de maior e menor. Utiliza sempre isso, né? Pega um maior número, pega um número inicial e vai verificando. Ele é maior do que aquele anterior? Então o maior já passa a ser ele. Depois continua. Ele é maior do que o anterior? Do que o que já foi o maior até o momento? Então o maior já pode ser ele. Isso é o algoritmo para calcular o maior número. Beleza, pessoal? Então, por matriz, é isso aí de exemplos. Nas próximas aulas a gente já pensa em trazer alguns exemplos práticos e implementar isso no Visual Algo. Beleza? Para que vocês compreendam melhor o funcionamento. Então, valeu, galera. Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui.